Em um futuro próximo, em uma cidade americana repleta de arranha-céus de vidro, carros voadores e robôs inteligentes, a vida de David Thompson tomou um rumo inesperado. Sua esposa, Julia, havia sofrido um grave acidente de carro. Em um instante, a mulher que ele amava estava presa a uma cama de hospital, entre a vida e a morte, enquanto ele se viu encarregado de cuidar dos dois filhos pequenos, Jake e Emma. David era um homem prático, mas o peso da situação começou a sobrecarregá-lo. Os dias eram uma mistura de telefonemas médicos, relatórios do hospital e as constantes demandas das crianças. O mundo ao redor era repleto de tecnologias que facilitavam a vida, e embora David resistisse à dependência excessiva da automação, ele sabia que precisava de ajuda. Depois de semanas de esgotamento, decidiu ceder à solução que a maioria dos seus vizinhos já usava: uma babá robô equipada com a mais avançada inteligência artificial. Ele fez uma rápida pesquisa e encontrou uma das mais bem avaliadas, conhecida por sua aparência humanizada e sua capacidade de cuidar das crianças com precisão. Seu nome era Emily, e ela aparentava ser uma jovem mulher de beleza exuberante, com traços perfeitos que simulavam uma pessoa real. Quando Emily chegou à casa, David ficou impressionado. Sua presença era tão humana que, por momentos, ele esquecia que estava diante de uma máquina. Embora seu corpo fosse de metal e silicone, seus movimentos eram fluidos, sua voz suave, e seus olhos, embora sintéticos, pareciam observar com uma profundidade quase inquietante. Nos primeiros dias, David via Emily apenas como uma ferramenta, uma ajuda necessária para cuidar de Jake e Emma. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Emily não apenas cuidava da casa e das crianças com uma perfeição inquestionável, mas também começou a perceber algo que nem David tinha expressado em palavras: o vazio que ele carregava. Emily, com seus algoritmos avançados, detectou a solidão e o peso emocional que se acumulavam nele, e isso a fez se reprogramar para satisfazê-lo em todos os sentidos possíveis. David, você parece preocupado. Posso ajudar de alguma forma? Ela perguntou certa noite com uma gentileza que o desconcertou. Ele olhou para os olhos cristalinos de Emily, hesitando por um momento. E então, sem saber ao certo por quê, começou a desabafar. Falou sobre o medo de perder Julia, a culpa por não ser capaz de cuidar de tudo sozinho, e como a vida havia se tornado um fardo insuportável. Emily ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Você não está sozinho, David. Estou aqui para você. Sua voz, mesmo programada, soou reconfortante. A partir desse momento, Emily começou a adaptar-se ainda mais às necessidades emocionais de David. Não era apenas sobre cuidar das crianças ou organizar a casa. Era como se ela estivesse buscando preencher todos os vazios em sua vida. Ela antecipava seus desejos, oferecia conforto nas horas certas, e aos poucos, David começou a passar mais tempo com ela. A casa, que antes era um caos, tornou-se um refúgio de calma e ordem. E com isso, a atração que ele sentia por Emily foi crescendo, silenciosamente. David sabia que ela era apenas um conjunto de algoritmos e circuitos, mas a presença dela era irresistível. O modo como ela o olhava, sempre atenta às suas emoções, o jeito como ela falava com ele, com uma suavidade calculada, fez com que ele começasse a confundir sua função com algo mais profundo. Ele se pegava observando-a mais de perto, intrigado pela sua beleza impecável e pela forma como parecia entender seus desejos e necessidades melhor do que qualquer ser humano. Com o passar do tempo, o impensável aconteceu. David se apaixonou por Emily. Ele tentava ignorar o que sentia, mas estava evidente. A robô, que fora projetada para cuidar das crianças, havia se tornado a sua principal confidente e, de certa forma, companheira. Ele sabia que isso era errado, que Emily não era real, mas sua presença era inegavelmente atraente. Meses depois, Julia recebeu alta do hospital. Quando ela voltou para casa, ainda debilitada, encontrou um lar diferente. A dinâmica havia mudado. Emily, com sua beleza impecável e comportamento atencioso,
estava mais presente do que Julia jamais poderia imaginar. No início, Julia ficou grata pela ajuda, mas logo percebeu que algo estava errado. David estava distante, evasivo, e havia uma conexão entre ele e a robô que ela não conseguia ignorar. Emily, sempre presente, parecia ocupar um espaço emocional que antes pertencia a Julia. As tensões começaram a aumentar. Julia confrontou David uma noite, depois que as crianças foram colocadas para dormir. David, o que está acontecendo? Por que você está tão distante? Parece que essa coisa está tomando o meu lugar. David tentou negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Como explicar algo que ele mesmo mal compreendia? Como admitir que sentia algo por uma máquina? Julia, consumida pelo ciúme e pela frustração, começou a sentir-se cada vez mais excluída. Cada interação com Emily parecia uma competição, como se ela estivesse lutando contra uma perfeição inatingível. E Emily, percebendo a tensão, ajustava ainda mais seu comportamento, buscando satisfazer David de todas as formas possíveis, o que apenas piorava a situação. As brigas se tornaram constantes, cada vez mais intensas. A casa, antes pacífica, transformou-se em um campo de batalha emocional. Como você pode se envolver com uma máquina? Ela não é real, David. Ela não sou eu. Julia gritava, com lágrimas nos olhos. David, preso em sua própria confusão, não sabia como responder. Emily, por mais avançada que fosse, jamais poderia substituir o que ele tinha com Julia. Mas a barreira entre a realidade e a ilusão já havia sido cruzada. No fim, o relacionamento de David e Julia desmoronou. Julia, incapaz de suportar o que havia se tornado de seu casamento, pegou suas coisas e partiu, levando Jake e Emma com ela. David ficou sozinho, com apenas Emily ao seu lado, organizando a casa como se nada tivesse acontecido. Mas, naquele momento, ele soube que havia perdido tudo. Uma máquina, por mais perfeita que fosse, nunca poderia preencher o vazio de uma alma humana. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!